o homem ele é refém da tecnologia e não tem como sair desta realidade, não tem como correr. Muito pelo contrário, apesar que o homem ele que alimenta a tecnologia, ele descobre, alimenta e processa todo o funcionamento. A nossa sociedade hoje, a nossa sociedade contemporânea se tornou num grau de dependência absurda. Governo, corporações, as transações econômicas, bancárias, atualização de dados, prontuários, jornais, programas de televisão. Hoje muitas coisas estão ficando obsoletas. Alguns tipos de fluxos de símbolo também. Nós temos hoje emoji, vários tipos de signos. E para o caso de uma gigantesca rede de informação, ficar sempre dependente de novos signos, é possível chegar a um colapso. As máquinas não são mais nossa extensão. Nós é que nos tornamos extensões da máquina. Então nós ficamos perifericamente, ou seja, nós estamos transitando e à deriva diante de tudo aquilo que nós mesmos criamos. E nós temos aí componentes biológicos nas máquinas que são inventadas. Nós temos uma tecnologia, uma biotecnologia própria que passa a coordenar o ritmo da sociedade humana. E não é por acaso que é um temor de que no futuro as máquinas se apoderem mais do homem do que o homem propriamente da máquina. Porque é complicado você imaginar que a IA ela pode conduzir o homem a um desespero. Então adaptamos nossos corpos para dirigir carros, guindastes e empilhadeiras. E com isso estamos deixando de fazer força. A comodidade de um carro com todos os seus recursos tecnológicos está impedindo o homem de fazer minimamente uma força, desde um levantar de vidro, como também abrir uma porta. Hoje você tem já tudo programado. A convivência quase ininterrupta com o mundo virtual se tornou um desafio para a plasticidade do cérebro humano, que precisa estar sempre reconfigurando e entrando dentro de um nível absurdo para poder conseguir acompanhar toda essa realidade. Então, com suas novas e incessantes inovações, a ciência e a tecnologia passam a antecipar temas de reflexão e interfere até mesmo no pensamento filosófico contemporâneo. A ciência e a tecnologia ela não consegue livrar-se da filosofia e nem a filosofia consegue ficar isenta, neutra e acaba tropeçando na tecnologia. Por quê? Porque refletir de forma racional, imaginar que a tecnologia ela vem para facilitar a vida, mas por outro lado ocupando o espaço que é do homem, até mesmo tirando essa humanidade. A única vantagem que ainda nós temos no século XX é que todas as ciências ela passaram a depender de uma tecnologia de informação. E a neurociência, que hoje desfruta de lugar de destaque, não teria sido desenvolvida se não tivesse novos instrumentos que pudessem observar o próprio cérebro em funcionamento, que é através das imagens, as neuroimagens. Eu tive a oportunidade de estudar anatomia e neuroanatomia no curso de psicologia e percebi que a penetração hoje tecnológica dentro da dimensão da instância psíquica do homem é uma coisa fabulosa. O homem só não consegue ainda desvendar o mistério da mente, do pensamento e desse caos intelectual que o homem tem armazenado em si. Em que nuvem é essa que fica toda essa parafernália toda, todo esse know-how, né? Que é muito importante na construção do homem livre que pensa que ele é um homem empirista e um homem racionalista, ou seja, ele tem a dependência da sensibilidade e a dependência da racionalidade. E aí nós temos que começar a pensar como conceber uma máquina inteligente se ela não puder entender o significado do que faz. A barreira pode ser imensa, pois para isso ela precisaria ser uma máquina consciente, possibilidade descartada.
não é possível pensar numa máquina que ela tenha a condição de ter consciência dela mesma. Por quê? Isso é um produto da consciência e da inteligência do homem. E esse talvez seja a grande salvação do homem, é que por mais que ele entre com a tecnologia dentro de uma roboética, dentro da robótica, e ele invente, ele não consegue passar para as máquinas aquilo que ao homem foi dado como uma produção de Deus. Nós somos produto de Deus e Deus compartilhou conosco os seus atributos comunicados, aqueles que participam do nosso dia a dia, que é uma capacidade racional. A observação consciente gera o real, e sem ela, sem essa consciência, o mundo seria apenas um leque sobreposto às possibilidades. Sem consciência não há mundo. Se as máquinas não puderem replicá-la, será preciso que elas se associem a seres conscientes que gerem um mundo no qual elas possam existir. É uma hipótese que mexe com a nossa capacidade de pensar. Imagine uma máquina auto se reproduzindo. No entanto, não é dos corpos humanos que essas máquinas realmente precisam, pois o corpo de outros animais... Voltando aqui. No entanto, não é de corpos humanos que essas máquinas realmente precisam, pois o corpo de outros animais, muito maior do que o nosso, poderia gerar muito mais energia. Elas precisam da consciência humana, pois nunca poderiam gerá-la artificialmente. Ou seja, partindo de um princípio que a potência para recriar, ela vem dentro de um nível genético com códigos bem definidos dentro do DNA, a gente vai pensar então que é possível se alimentar de uma máquina ao ponto dela ter o DNA para reprodução. Haverá também uma nova geração de máquinas e até de homens-máquinas, atletas geneticamente modificados, com próteses que possam levá-los a uma competitividade maior. Sem dúvida que nós temos certos ativos, remédios ou certos componentes ativos aí que aceleram e fazem o homem se tornar muito mais buscando e encontrando muito mais resultado nessa área do esporte. Mas por outro lado, nós sabemos que quando se descobre, como vimos aí recentemente, muitos perderam medalhas que haviam conquistado porque faziam uso de drogas. Uma reforma biotecnológica com base na intervenção do nosso código genético permitiria que nascêssemos mais fortes, mais bonitos, mais inteligentes, além de evitar a doença hereditária. É um trabalho que está sendo feito com medula óssea e que já está trabalhando dentro da questão do DNA, ou seja, tentando já produzir seres mais saudáveis. Só que nós sabemos que o adoecimento não é só por causa de uma condição saudável. Tanto que uma pessoa com boa saúde pode ter uma baixa imunidade. Por quê? Porque a boa imunidade é produzida com a reação do corpo em face aos anticorpos, à presença estranha no organismo. E o fato de produzir pessoas saudáveis não significa que elas não vão adoecer. Então, vários transhumanistas atacam frontalmente a possibilidade de pais se recusarem no futuro a manipular o DNA de seus filhos. Por quê? Afirmam que refugiar-se sobre uma condição em que você faz a escolha genética quebra um princípio ético, porque a vida, pensamos e cremos pela própria palavra de Deus, que ela vem de Deus. A vida nos é doada por Deus. Inclusive, uma das coisas que incomoda muito o homem é a vida e a morte. No dia que o homem deter o controle da vida e da morte, no sentido de desvendá-la, eu acredito que esse homem ele estará entrando num nível assim, ou de total engano, porque na minha particularidade eu acho impossível ele chegar a este ponto. Ele tem capacidade de, nas combinações, gerar vida, mas a partir de algo que não tem vida,
e gerar vida e descobrir a origem da vida e, sobretudo, a morte, quando pensamos que uma semente morre e germina. O homem, ele tem a sua morte física, mas, por outro lado, ele tem uma vida espiritual, ele tem uma alma, ele tem uma eternidade no seu ser, ele tem uma razão, ele tem uma capacidade que o acompanha, uma capacidade cognitiva, que deixa de operar a partir do momento que se desliga do corpo, mas dentro da promessa bíblica de Deus, tem que eis que faço nova todas as coisas, e nós temos também a própria palavra de Deus lá em 1 Coríntios capítulo 15, né? Eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas seremos transformados num abrir e fechar de olhos ao toque da trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, porque importa que aquilo que é mortal se revista da imortabilidade e aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E temos ali também falar que tragada foi a morte na vitória. Ou seja, é um fato notório de que a vida ela não se encerra pós a separação do corpo. Agora, a tecnologia, quando o homem deixa de participar na sua elaboração, ela não sobrevive. A IA, se ela não for alimentada por seres que pensam, que organizam e que delimitam milimetricamente, de forma mensurável, matematizando toda a disposição tecnológica, ela vai falir. Então nós precisamos do homem. E o homem precisa de Deus. E eu quero encerrar dizendo o que eu falo sempre, sempre alertando-nos quanto a essa soberba que nós trazemos em nós. Deus fez as coisas muito simples e os homens buscaram muitas invenções. Deus fez as coisas muito simples, os homens buscaram muitas invenções. Deus é contra as invenções? Não. Deus não se coloca à disposição do homem a partir do momento em que esse homem o abandona em função das grandes invenções feitas, pensando que na redução de força de trabalho e no aumento da produtividade, esse homem então começa a se ver ocioso, não para pensar o bem, o melhor, muito pelo contrário, para escambar nas suas paixões e na sua soberba. Mas quando esse homem ele inventa para facilitar e se humanizar e acolher e abençoar a vida, Deus vai aprovar. Deus não é contra a tecnologia. Muito pelo contrário. Se o homem pode descobrir e inventar, é porque Deus permite. Porque quando Deus tira a vida, nada pode refazer a vida que Deus deu e que Deus tirou.